Boa noite a todos. Boa noite. Bom, conforme nossa amiga falou, meu nome é Anselmo, eu sou de Carapicuíba, do NEOV, Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. Hoje, a tarefa é falar sobre o iluminismo. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o iluminismo? Quem já ouviu falar? Que legal, bacana. Bom, a doutrina espírita, ela é uma doutrina entre muitas doutrinas espiritualistas existentes no mundo, em todas as épocas, né? Porém, ela não teria talvez o valor que ela alcançou na história se não tivesse um século, um pouco menos antes, tido uma abertura dentro da história da humanidade para que isso acontecesse. A gente entende que durante um determinado tempo, nós, enquanto humanidade, vivemos sob as asas da igreja. Ou seja, tudo que fôssemos fazer, pensar, tudo que tivéssemos como projeto, teria que passar pelos olhos da igreja. Na época, a igreja católica era a única existente. Nesse caso, então, com o passar do tempo, surgiram, digamos assim, rebeliões, rebeliões intelectuais. Não foram rebeliões de brigas, de guerras. Houveram muitas lá atrás. Mas com o passar do tempo, o ser humano passou a refletir mais sobre os seus atos. Hoje a proposta é a gente fazer um rápido passeio sobre a história até da filosofia, como se iniciou o processo de pensamento, dessa troca do ser humano com a natureza, como que se iniciou, porque a gente sabe que tudo em nossas vidas, ela começa com um processo de curiosidade, não é? Nós partimos pelo nosso lado de querer conhecer, querer buscar as coisas, partimos para a busca do conhecimento e, por incrível que pareça, na maioria das vezes, após adquirir o conhecimento, há uma ruptura, há uma quebra de conceitos. Então é normal nós vermos pessoas que adentram uma determinada doutrina, uma determinada religião, uma determinada filosofia, o que quer que seja, e com o tempo, com o conhecimento, se apartarem de um determinado grupo. Mas não porque não gostam das pessoas em si, mas porque as ideias não condizem mais, não cabem mais a nós aquele tipo de conceito. Então hoje a nossa proposta é essa, falar um pouquinho sobre a história. O iluminismo, a própria palavra em si, ela já traz uma ideia de iluminação, né? Ou seja, de clarear a visão do ser humano. O iluminismo, ele foi uma revolução intelectual. Uma revolução intelectual ocorrida na Europa, particularmente na França, no início, meados do século XVIII. Por quê? Por que ocorreu essa revolução? Durante muito tempo, como eu falei, a sociedade ela viveu em torno das ideias míticas, da história. Ou seja, tudo que passava pelo nosso conhecimento, ele era trazido pelos nossos familiares ou pelas pequenas escolas que existiam na filosofia antiga. Então, a questão do despertar foi exatamente se desvencilhar, se apartar dessa questão da história passada de família a família, de boca a boca. Então, com isso, com o século das luzes, que é chamado, se consolidou a ruptura, a separação total, né, da religião e da ciência. Isso pelo menos a princípio, né? Então, o iluminismo é a saída dos homens do estado da minoridade, devido a eles mesmos. Minoridade é a incapacidade de utilizar o próprio intelecto, a própria inteligência, sem a orientação do outro. Essa minoridade será devida a eles mesmos se não for causada por uma deficiência intelectual,
mas por falta de decisão e coragem para utilizar o intelecto como guia. Ouse usar o seu intelecto, é o lema do iluminismo. É normal nós vermos pessoas, ou até nós mesmos, em algum momento, sermos guiados pelos outros, não é natural isso? Nós nos aproximamos, nós vamos buscar o conhecimento. A gente costuma falar o seguinte, que quando a gente resolve buscar um conhecimento, há uma troca egoísta sobre ele. Há um perfeito ponto egoístico nisso, porque nós queremos nos apropriar, tirar algo de alguém. Está errado esse pensamento? Não. A não ser que isso ocorra na escola, que existe um certo direcionamento para o estudo, para o ensino, mas mesmo assim, mesmo se aproximando de uma instituição, dentro de uma escola, o que quer que seja o núcleo, nós temos um interesse por trás disso. Se não tivéssemos, se não fosse um interesse egoístico nosso, nós não iríamos atrás. Só que esse egoísmo ele é benéfico, ele nos traz benefício. Então nós vamos fazer uma rápida reflexão sobre a história, tá? A filosofia do qual surgiu o iluminismo, ela teve que ter início em algum lugar. Na nossa vida, no nosso quadro humano, nada surgiu ao acaso. Tudo é um processo de crescimento. A própria ciência, a ciência que nós conhecemos hoje, aquela que nos traz a luz elétrica, os aparelhos, os carros em geral, todos os maquinários em geral que nós conhecemos, elas tiveram um processo inicial e foram se melhorando a cada século ou a cada década, dependendo muito do interesse de quem se envolvia com esses projetos. Então a filosofia não foi diferente. Então a filosofia ela surgiu na Grécia Antiga, com o propósito de libertar o pensamento das suas bases míticas, tá? Ou seja, libertar o ser humano das histórias, daquelas histórias contadas, né, de boca a boca, pelo senso comum. Com o decorrer da nossa conversa, nós vamos perceber que isso acontece o tempo todo. A todo momento isso ocorre no nosso modo de crescimento. Então, a base mítica, né, as narrativas míticas são histórias narradas, aprendidas pelo senso comum. Um fato: há 60, 70 anos atrás não existia luz, não existia televisão, não existia rádio. Uma cidade, uma casa era muito distante uma da outra, as famílias viviam mais unidas, em maior grupo, e as pessoas contavam histórias, não contavam? Era um meio de se passar o conhecimento, muito mais moderno, muito mais na nossa época, mas ainda era um meio de se passar o conhecimento. Quem na infância, né, pelo menos os mais velhos, não morriam de medo de deitar, né, após o pai contar aquelas histórias cabeludas, né, sobre lobisomem, mula sem cabeça, enfim, tem um monte de coisa aí que o lençol com certeza não ia nos proteger não, né? Mas existiram. Então, lá na Grécia, antes de se começar esse processo filosófico, essa questão do logos, da razão, da busca da razão pelas coisas, também existia isso. Ou seja, 500, 600 anos antes de Cristo. As pessoas trabalhavam como forma poética, com forma de teatro. Quem aqui já não viu esse desenho aqui, ó? Vocês sabem o que é isso? Cavalo de Troia. Esse filme não surgiu à toa, não foi o Spielberg que criou ele. Isso é uma história muito antiga e ela é contada em forma de poesia. Talvez em cima de um fato verídico, talvez em cima de algo que realmente tenha acontecido, ou talvez em cima de um movimento social. O fato é que essa história surgiu. Ninguém sabe exatamente a veracidade dela, se realmente ocorreu. A questão da Odisseia de Ulisses. Você já viu esse filme também, né? Aquele maluco que se mete num barco na água e quer brigar com a medusa, com o leão, quer brigar com todo mundo. E deu no que deu. A ira dos deuses, aquela briga toda, sofrimento, percas humanas. Ou seja, todas essas narrativas, elas têm um objetivo na nossa vida. Elas têm um objetivo educativo.
educativo. Na realidade, essas histórias, elas não tinham simplesmente como objetivo impor o medo por causa dos deuses, da ira, das suas vontades. Não, elas mostravam coisas muito maiores com relação à ética e à moral do ser humano. Elas mostravam como se desenvolver a inteligência através das artimanhas de Ulisses, dos seus pensamentos, dos modos como ele operava para atingir, para proteger a tripulação, para atingir o seu objetivo e destruir lá o monstro. Então tudo havia uma conduta, tudo havia esforço físico, não havia ociosidade, né? Havia também a questão da imposição da vontade dos deuses, né? Ou seja, Ulisses ele estava sendo castigado porque ele peitou, né? Ele desafiou o deus do mar, ou seja, ele quis ir além do que era necessário na época, ou pelo menos o povo julgava necessário. Se enfiou no mar, ele foi buscar outras coisas, e como castigo, a história conta que ocorreu toda essa trama em volta dele, todo esse sofrimento. Mas, vejam bem que interessante, dentro da própria história, com a volta, com o retorno de Ulisses, o povo grego ele começa a perceber o quê? Que o mundo não era limitado até o final da praia, que eles podiam buscar outras coisas. Nisso surge então o questionamento dos homens daquela época. Espera aí, se o meu mundo não acaba ali na beirada da areia, né, o que nós estamos fazendo aqui? Né, do que é formada essa natureza? Qual o objetivo? Então começa a se desvencilhar, onde começa o que nós falamos no começo, a ruptura das ideias. As pessoas passam a deixar de lado, né, a crença nos deuses, a crença poética, para buscar um raciocínio lógico sobre as coisas. Então, o desenvolvimento do logos, da razão, do pensamento do ser humano. Nós temos alguns pontos que nós vamos passar o mais rápido possível, né? Os pré-socráticos. Os pré-socráticos foram homens que aprenderam ou se disponibilizaram a pensar após o convencimento de que o mundo ele era muito mais do que a sua própria ilha. Ou seja, passaram a questionar as histórias, passaram a buscar dentro das ciências naturais, ciência natural, né, como uma realidade original de cada coisa, como a essência de cada coisa, não simplesmente observando a natureza, mas buscando a essência. Ainda hoje nós podemos pensar assim: por que a planta nasce? Por que ela cresce? Por que ela dá fruto? Ou por que a flor dá flor e depois morre? O que acontece com ela depois? Então esse era o verdadeiro questionamento dos homens daquela época. Isso foi criando todo um processo de raciocínio, foi criando todo um modo, né, de se desvencilhar do apego simplesmente ou do desejo dos deuses. Sócrates ele foi a pessoa que passou, de um certo modo, a trazer, a depositar sobre o ser humano a questão da razão sobre si mesmo. Enquanto os anteriores a Sócrates buscavam simplesmente a razão no universo, Sócrates ele começou a buscar para dentro de si. E através dessas observações, ele começa a questionar todo mundo. Peraí, bom, se as coisas às vezes são ruins na natureza, é porque elas têm um motivo. Elas não são ruins porque são ruins. Elas são ruins porque é um processo de aprendizagem. Você pode modificar essa situação, do qual as pessoas não compreendiam ainda. Então, na época de Sócrates, ou um pouquinho antes de Sócrates, houveram um grupo chamado de sofistas. Eles não estavam interessados, os sofistas, eles não estavam interessados em expor a verdade simplesmente. Eram pessoas que aprenderam através da oratória, através da palavra, a convencer os outros da sua própria realidade. Então, para eles, tanto importava se essa realidade ela era verdadeira, se ela tinha fundamento ou não. O importante era a arte do convencimento.
Se eles convencessem um grupo, né, que o Sol, na realidade, ele não era amarelinho, ele era azul, ele não estava satisfeito. E Sócrates começou a questionar isso. Ele sabia que o bem ele pode ser buscado em todos os aspectos, dentro da natureza, dentro das ideias e dentro de si mesmo. Então ele passa a questionar toda a humanidade com relação ao processo de crescimento individual. Então veja bem, imagino eu que Deus ele sempre teve essa preocupação de passar para nós todos o que realmente nós temos como objetivo, ou seja, é o crescimento. E como o nosso crescimento ele vai depender sempre da época em que vivemos, as coisas vão ocorrendo de forma que a gente possa ter uma compreensão melhor. Segundo a doutrina espírita, o que nós aprendemos? Que há uma diversidade muito grande de espíritos o tempo todo adentrando o planeta. Então hoje nós percebemos o quê? Que as ideias elas são muito diversificadas. O nível moral e intelectual de todos nós ele é muito diversificado. Se assim não fosse, hoje nós ainda não teríamos pessoas vivendo, né, como na época das histórias, buscando o seu conhecimento através dos outros, buscariam através do seu próprio despertar conhecer por si só, questionar por si só, pesquisar. Então esse é o nosso grande objetivo enquanto seres humanos, nos apoiar o tempo todo, aprender, ou seja, pegar de alguém, mas também passar para trás, porque sempre atrás de nós vai ter alguém interessado em tirar de nós essa informação, e a nossa obrigação é passar adiante para que as coisas possam sempre manter um ciclo, né, de crescimento. Depois de Sócrates, nós estamos falando em espaços grandes aí de tempo, 200, 300 anos muitas vezes. Depois de Sócrates nós tivemos entre tantos, Aristóteles. Ele trata da origem do contexto metafísico, né? Ou seja, além da matéria. Ele vai tratar das questões da alma. Ele consegue, nesse momento da história, criar uma abstração do que realmente seja a alma. Ele foge do contexto da razão. Enquanto Sócrates, Platão tratava do mundo das ideias, ou seja, que nós fomos extraídos do mundo das ideias, para o espírito é o que? Nós viemos da espiritualidade, né? Ou seja, planejamos nossa reencarnação, buscamos o conhecimento e estamos aqui. Naquela época, Sócrates e Platão, eles achavam o quê? Que nós éramos integrados ao todo de ideias. E quando morrêssemos, voltaríamos ao todo. Lá na frente vocês vão ver o que é a mistura de ideias na história e como esse processo ocorre. Se naquela época eles já achavam que nós víamos de um todo, é como pegar um copo d'água, tirar uma minúscula gota e depois devolver ela no mesmo lugar. Nós não vamos saber exatamente, né, quem é quem depois. A mesma coisa acontecia com no nosso campo mental, a nossa percepção sobre o que nós éramos diante da vida. Além desse contexto metafísico, Aristóteles ele se devotou a um estudo muito amplo de outras matérias. Ele foi precursor da física, da poesia, drama, organização, música, lógica, retórica, política, governo, ética, biologia, ou seja, ele se meteu em quase tudo. Isso foi muito aproveitado depois, lá na frente, aí, uns 400, 600 anos depois. Saindo da era filosófica do Aristóteles, nós vamos adentrar mais ou menos a era cristã, a era em que nós poderíamos assim identificar como uma época medieval. Quando a gente fala em época cristã, em era cristã, a gente imagina o que já? A gente imagina a igreja formada, né? Pelo menos eu sempre imaginei isso. A gente já imaginava aí
Cristo crucificado, a gente já imaginava a igreja formada em todo o seu potencial, a gente já traz aqui para frente, para a Idade Média, para as guerras, para as perseguições, e não foi bem assim não que aconteceu. A era cristã, ela mescla-se com a Idade Média, né? Ela tem uma união muito grande, e a gente não consegue determinar onde se iniciou e onde terminou precisamente essa Idade Média. O que a gente tem muita referência são os filmes épicos que a gente vê na TV, que de certa forma a humanidade passa a chamar de época negra da história, né? Época negra do cristianismo. Quando a gente fala em cristianismo, ou quando a gente começa a estudar o cristianismo, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida. Tem uma visão totalmente distorcida, porque a maioria sai da igreja revoltada, né? Fala, eu não quero ser católico, eu já segui uma igreja que perseguiu tanto, matou tanta gente, mas não foi bem assim que aconteceu. Quem matou não foi a igreja católica, foram as pessoas, foram os homens que estavam à sua frente. Esse era o conceito íntimo de cada um, não da base da essência cristã. Então, a era cristã ela mescla-se com a Idade Média entre perseguições devido à tentativa de autoafirmação da filosofia cristã. Não existe especificamente uma filosofia cristã. O que existe é um sincretismo, é uma junção de muitas ideias. O que é o sincretismo? Vamos dar um exemplo? A Umbanda ela tem lá várias imagens, não tem? Tem a representação do Iemanjá, de Ogum, de uma série de coisas. E todas essas representações foram retiradas da Igreja Católica devido aos seus cultos na época não poderem ser praticados à vista de todos. Então, os negros na época, para dizerem que estavam cultuando a igreja, os santos da igreja, adotaram todos os nomes da igreja e passaram para o seu culto. Agora a pergunta é, de onde vieram os nomes dos santos, ou a necessidade dos santos da religião cristã? Foram eles mesmos que criaram? A doutrina cristã em si, muito mais antiga do que nós imaginamos, ela foi mesclada com a era pagã. Quando a gente fala em pagão, em paganismo, nós não estamos falando de pessoas sem religião ou pessoas despudoradas. Nós estamos falando de pessoas que viviam em cidades afastadas, viviam no campo. Esse era o conceito de pagão naquela época. Ou seja, pessoas que viviam em fazendas, sítios, não tinham tanto acesso à cultura muitas vezes ou ao culto religioso. E também nem se preocupavam, eles estavam mais ligados à natureza mesmo. Eu tenho que valorizar o quê? Eu tenho que valorizar supostamente ao Deus que vai me mandar uma boa chuva para que eu possa ter uma boa colheita. Então, dentro da simplicidade, eles trabalhavam com isso. Então, a doutrina cristã, de uma certa forma, ela foi, através do sincretismo, trazendo também os deuses da era pagã para dentro da igreja, mas com nomes diferentes, com nomes bem diferenciados. Então, nessa época da formação, né, da filosofia cristã, é o que eles chamam de renascentismo. Basicamente, o renascentismo ele vem com a proposição de mudanças. Mas que tipo de mudanças? Muitas vezes o ser humano ele era liderado por pequenos grupos, muito pequenos. Esses grupos eles estavam limitados em suas ações pelos reis ou pelas pessoas poderosas. E o renascentismo ele traz essa ideia para o ser humano de libertação. Uma libertação lógica, uma libertação muito justa, por sinal. Então, no renascentismo, nós temos a quebra do sistema político dominante. Um sistema político do quê? Onde a força, né, onde o poder individual valia muito mais do que a opinião e a necessidade da população. Naquelas épocas nós tínhamos o quê?
a nobreza, o título de nobreza passado de geração em geração. Agora, isso aqui no Brasil já aconteceu? Já, né? Já. Se a gente colocar aí um século para trás, os grandes fazendeiros, eles detinham todo o poder. A monarquia, o imperialismo, eles detinham todo o poder. E como que o império se mantinha firme dentro do Brasil? Era dando privilégios para aquelas pessoas que tinham mais peito, né? Para manter os outros sob suas rédeas. Então eram criados os feudos, eram criadas grandes colônias, onde o império passava o nome dessas terras, a posse dessas terras, para pequenos grupos. Então veja bem, a história o tempo todo, ela vem se repetindo, de acordo com a evolução, de acordo com o crescimento. Hoje isso existe ainda? Sim. Não. Existe. Existe, de forma diferente, mas existe. Nós vemos aí as concessões políticas, os grandes latifundiários, nós vemos grandes empresas, né, que já não precisariam de mais nada, mas que vão adquirindo cada vez mais poder devido a essas concessões. Essas concessões são para quê? Para manter os grandes e poderosos no lugar que eles estão ainda. Só que hoje ainda começam a correr os escândalos, né, os escândalos políticos. Então, desse modo fica aberto o caminho ao iluminismo, ou seja, a era da razão. O ser humano ele começa a criar uma consciência muito grande que precisa de liberdade, precisa crescer, precisa de liberdade, precisa de espaço. Não é mais justo que a gente trabalhe e 50%, o pessoal falava que era 50% que dava para o dono, né, das terras. Mentira, né? O cara ficava com praticamente tudo. A pessoa tem que ficar escravizada sobre o seu domínio. Então a consciência do iluminismo é essa, é para que as pessoas pudessem crescer, racionalizar o porquê, as necessidades disso. Então o iluminismo ele entra como oposição à crença religiosa, mas ele não entra como oposição à crença religiosa em si. Ele entra em oposição contra os dominadores da igreja, porque de certa forma continua-se o mesmo processo. O homem ele continua através de poucas pessoas se mantendo no poder. Então vamos fazer uma busca de novo do passado. O homem ele saiu das histórias místicas, entrou num processo de razão, se libertou dos deuses, passa por um processo de razão muito grande, de crescimento. A Grécia se desenvolve política e economicamente, que é uma maravilha. Entra-se num processo de guerra, de domínio, porque nós vivemos nesse contexto o tempo todo, e num determinado momento surge o conceito da era cristã. A era cristã, como filosofia, eles começam a levar as propostas do Cristo, do crescimento. Eles começam a levar que não existe razão fora de Deus, não existe razão através do seu próprio conhecimento, através da própria reflexão. Ou seja, o homem, por mais que ele se esforce para pensar e chegar às suas conclusões, ele não conseguiria alcançar isso se não fosse pelo êxtase, pelo arrebatamento, ou seja, pela graça divina. Então o iluminismo é a saída dos homens do estado da minoridade devido a eles mesmos. Esse foi um filósofo importante dentro da humanidade, porque ele traz exatamente esse conceito. Através das suas conversas, dos seus diálogos, ele leva todo mundo à compreensão de que é muito necessário pensar, buscar por si mesmo as respostas, e com isso ele vai popularizando a ideia do autoconhecimento. Então, nesse momento, nós saímos, né, da fé pela razão e adentramos, saímos da fé pela revelação e adentramos a fé pela razão, mas com a experiência sensível. Ou seja, com o nosso trabalho, com a nossa análise das coisas, nós passamos a aprender a perceber segundo o nosso ponto de vista. E isso é a ciência.
A ciência ela passa por um processo de conhecimento íntimo e por comparação. Ou seja, as repetições constantes, elas dão uma maior validade a tudo que acontece à nossa volta. Já não precisaria o homem, nesse caso, estar em estado de graça, receber simplesmente um privilégio, como era o oferecido. Então, o ponto alto do iluminismo, como precursor da ciência espírita, é dar uma metodologia de estudo. Com esse avanço do pensamento humano, todos passam então a buscar metodologias para explicar os seus pontos de vista. O que ocorreu a partir de então? Um desenvolvimento geral científico. Mas quando a gente fala em ciência, a gente não está falando só em máquinas, a gente está falando em tudo quanto é tipo de ciência. A política é uma ciência, a sociologia ela é uma ciência. Enfim, nós temos uma grande base lá atrás de pensadores que desenvolveram métodos para que nós pudéssemos ter um maior conforto ou maior liberdade hoje, segundo as nossas possibilidades. Então, nós temos aqui, adentrando o Espiritismo, que o Espiritismo ele não surgiu, como eu disse no começo, simplesmente por surgir. Ele tinha que ter um ponto de apoio. Se o Espiritismo surgisse há um século antes, ele cairia nos mesmos problemas que as religiões da antiguidade caíram. Haveria um combate muito grande com relação às histórias, ao sobrenatural. Haveria um combate muito grande com relação às coisas que realmente não pudessem ser explicadas através da razão, através do que se pudesse ver, pegar e analisar. Isso, a questão do fenômeno, ela já era muito bem esclarecida na época das poesias, na época das histórias. Então, às vezes, as coisas acontecem realmente na hora certa. Tudo ocorre num processo de crescimento. Tudo é de acordo com o interesse de cada um e de cada povo. Então, conforme o seu próprio depoimento em obras póstumas, foi em 1854, já com o iluminismo bem estabelecido, já criado todas as bases científicas, o povo já muito bem ciente das suas responsabilidades. O que é interessante é que nesse período de desenvolvimento do iluminismo, a população caiu também num estado meio cético. Deixaram muitas vezes a questão religiosa. Alguns pensadores da época foram tão ácidos contra as religiões que a partir de então a maioria da população, a humanidade em geral, começou a desprezar a questão religiosa, começou a desprezar a questão da vida, né, após a morte, onde surge um processo muito grande de materialismo. As pessoas passam a viver exatamente o seu dia a dia. Ou seja, vale tudo, né? Vale tudo. Eu posso matar, eu posso me atirar aos vícios em geral, eu posso fazer o que quiser, porque hoje é hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, nesse processo de autodescobrimento, que não foi toda a população, um grupo começa a crescer com essa ideia. E ideias que satisfazem a nossa vontade, elas têm a tendência a crescer rápido. Tudo que nos satisfaz, ela tem a tendência a crescer rápido. Muito, mas muito rápido. E tanto é que hoje, se nós pararmos para pensar, sempre a história indo e vindo. Há uns 50, 60 anos atrás, algumas pessoas vão falar, poxa, mas a população ela era muito mais educada, ela tinha mais respeito, tinha uma certa consciência, não existia tanto consumismo. Tudo bem, naquela época era um pouquinho mais difícil para se ter tanto consumismo, mas existia um pouco mais de respeito. O ser humano ele era mais evoluído naquela época? Não. Tinha os mesmos problemas viciosos do pensamento, tinha os mesmos problemas morais, porém existia um respeito, um medo de se expor ao público, e isso facilitava muito o controle da população para que não houvesse o que está ocorrendo hoje, onde tudo pode. As pessoas hoje muitas vezes estão vivendo como na época
do iluminismo. Estão vivendo o seu dia, estão vivendo a questão do agora, não estão se importando realmente com o que ocorre, principalmente com o advento da rede social. Isso é um fato. Há uma exposição muito grande moral do ser humano com relação ao mundo e com relação ao seu grupo de convívio. Isso é um grande problema para todos nós. Então, em 1854, o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Vocês já ouviram falar das mesas girantes? Maravilha, isso é muito bacana falar. Só que ele não deu a mínima para as mesas girantes, porque Kardec, ele era da escola do processo muito bem elaborado dos magnetizadores. Ou seja, ele era um estudioso do magnetismo. E ele assim foi por mais de 35 anos. Veja só, para que ele poderia se importar com uma doutrina que os próprios magnetizadores tinham consciência que tudo era um efeito de magnetismo? A imposição da vontade, a imposição das mãos, o poder fluídico de cada pessoa à volta da mesa eram os precursores do movimento dessas mesas. Só que algum tempo depois, Kardec ele começa a se interessar pelo assunto. Peraí, para se acontecer algo tem que ter um motivo, tem que ter algum motivo justo por trás disso. Então, naquela época ele não deu muita atenção. Só em 1855 que a sua curiosidade voltou novamente, basicamente um ano depois. Se a gente for ver, não foi tanto tempo assim, né? Então o Espiritismo, dentro da larga experiência de Kardec como codificador, organizador, o pessoal tem uma dissidência muito grande, às vezes, quando fala em codificador. Fala, o codificador foi o quê? Um organizador apenas da doutrina espírita? Que fosse apenas um organizador. Teria que ser um organizador muito, mas muito inteligente e criterioso no que estava fazendo. Kardec ele tinha uma missão muito maior, de organizar e divulgar todo esse processo para a humanidade. E o que tem de mais forte dentro do movimento espírita? O que nos trouxe à humanidade o estudo do Espiritismo? Então vamos falar, existe o aspecto religioso, não existe? Existe o aspecto científico e o filosófico. Qual deles foi o mais importante? A gente não consegue identificar exatamente qual foi o mais importante, mas a base da ciência espírita, ela começou pela ciência, pelo estudo. Então eu agrego maior valor à parte científica da doutrina espírita. A filosófica e a religiosa, elas são de extrema importância, numa questão de esclarecimento, de um posicionamento moral de todos nós. Mas Kardec, através da doutrina espírita, através da organização, ele traz a metodologia dos fenômenos. Ou seja, a psicografia já existia 1000 anos antes de Cristo, mas ele trouxe as explicações de como se procedia. As mesas girantes, as curas pelo magnetismo, né, dos variados de Mesmer para frente, todas aconteciam e tinham uma explicação. Não era simplesmente a vontade do ser humano. Ocorria pela vontade, pelo interesse de estar auxiliando o próximo. Mas também Kardec percebe, através das respostas, dos estudos, da repetição constante das experiências, que existia um agente inteligente por trás disso. Ou seja, através só da sua imposição da mão, as mesas não escreviam. Através das perguntas organizadas, as mesas ou as pranchetas respondiam de acordo com a pergunta, com uma precisão além da capacidade intelectual do magnetizador. Então alguma coisa tinha de muito diferente por trás disso. Então, na minha opinião, Anselmo, opinião pessoal, do meu ponto de vista, eu tenho a parte científica, a parte mediúnica, digamos assim, como uma parte muito importante da doutrina espírita. E que infelizmente, a maioria das casas grandes principalmente, estão abrindo mão dela.
né? Estão deixando os espíritos de lado, né? E trabalhando com autossuficiência fora do comum. Ou seja, voltando, né, a um dogmatismo das religiões passadas, o que é muito triste para nós, porque nós temos temos a opção como formadores, né, de opinião, trazer a doutrina espírita em todo o seu pleno aspecto para as pessoas. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, né, que ele foi lançado em 1857. Ele tem toda a base filosófica da doutrina espírita, com perguntas, respostas, perguntas novamente, reperguntas. Vocês já repararam que Kardec às vezes ele faz 5, 6 vezes a mesma pergunta? Não só num capítulo, mas quando você busca no Evangelho, quando você busca no livro dos Médiuns, ou na Revista Espírita, que ele tem uma grande capacidade de organização nas revistas espíritas, Kardec chega a perguntar pelo menos umas 6 vezes a mesma coisa. E para que isso? Para ficar enchendo a paciência dos espíritos? Não, é para se certificar. Ou seja, ele usava o mesmo processo da retórica que Sócrates utilizava. Usava-se de perguntas simples, de modos diferentes, para obter respostas iguais. Se não viessem respostas iguais, então alguma coisa estaria errada, estaria fora do contexto. Depois eu vou dar um exemplo disso. Então nós temos o Livro dos Médiuns, que ele tem toda a nossa base científica e, consequentemente, mais no futuro, a Gênese. A Gênese também ela traz toda uma complementação da base científica da doutrina espírita. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá na frente nós temos o Céu e o Inferno, que também traz um complemento muito importante desse primeiro livro. As revistas espíritas, para quem gosta de ler, é uma alegria, né? Porque são 12 volumes dessa grossura. O importante ali, Kardec ele não colocou, acho que nem 1/10 do que ele tinha de material na mão, para que as coisas não se tornassem tão repetitivas. Mas ele pegou as experiências, as utilizou de alguma forma que pudesse compilar ali para que a gente tivesse uma noção precisa do seu pensamento na época. Se nós pegarmos as revistas espíritas para ler, é como se nós estivéssemos conversando com Kardec e os seus opositores, conversando com as pessoas que mandavam material para ele analisar. É muito interessante, porque nas obras básicas ele já dá uma conclusão. Nas revistas espíritas ele faz toda uma argumentação, ele vai buscar na história todo o contexto do que estão apresentando para ele, todas as possibilidades, e vai extraindo as conclusões do qual formou todo o nosso conteúdo. Mais alguns livros, né, que ele foi se vendo obrigado a criar na época para explicação conforme a doutrina ia crescendo. O que é o Espiritismo? Esse livro é magnífico porque ele é feito todinho sobre debates. Ou seja, Kardec era convidado para debates por cientistas que não concordavam com o Espiritismo, por céticos, por tiradores de sarro, e ali nós temos exposto vários dos seus diálogos, de como ele argumentava com essas pessoas, de como ele não perdia a paciência, né, e de como ele conduzia essas questões. E ele deixa claro que muitas dessas questões ele nem debatia, porque existem pessoas que são contrárias por sistema, elas não querem absorver ou aprender alguma coisa. Elas querem simplesmente ficar negando. E quanto mais ferramenta, mais alimento você dá para uma pessoa que não quer realmente mudar a sua opinião, né, a energia gasta. Então Kardec também deixa isso claro no seu livro. Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Esse foi o primeiro nome do Livro dos Médiuns. Era um livro bem menor, era uma coisa muito rápida, assim, de como proceder com as reuniões mediúnicas. Hoje não, hoje nós temos todo um estudo elaborado, que depois, com o passar do tempo, vieram os autores científicos, estudando fenômeno por fenômeno. Isso é muito importante, a gente estar atento para... Vamos supor, quem aqui faz psicografia? Quem trabalha no mediúnico aqui?
senhora faz? Não? Psicofonia. Psicofonia tem. Agora, qual que é o interessante para o médium ou para o grupo? É entender a fundo o que é a psicofonia. Em todas as suas variações, como se processa. Ela é involuntária. No meu caso, ela é involuntária. Involuntária? Ela vem quando quer vir e desaparece em seguida. Quer dizer, eu nunca tenho controle sobre. Entendi. Então, aí é que vem a grande causa. A questão do estudo, a questão do se aperfeiçoar, é para identificar quando ela começa a ocorrer. Aí você vai começar a ter controle total sobre o que ocorre. Isso nos tira de vários empecilhos, por sinal. Mas enfim, muitas vezes no trabalho mediúnico a pessoa está ali, parada, não sabe o que está acontecendo. Olha, fulano, está acontecendo alguma coisa, está sentindo, está ouvindo, está percebendo? Não. Aí acaba a reunião, tá, eu ouvi isso, eu senti aquilo, então, mas por que não falou na reunião? O que acontece aí? É porque não aprendeu a se conhecer. Então, quando nós começamos a observar a nossa própria sensibilidade em todas as suas possibilidades, nós vamos, no momento da reunião mediúnica, começar a captar essas energias e ter uma certeza maior do que ocorre. Isso daqui a pouco a gente fala melhor. Então nós temos o Espiritismo em sua expressão mais simples. Acho que Kardec já estava cansado, dos debates. Ele fez um livro bacana, dando uma base geral sobre o que é o Espiritismo, para aquelas pessoas mais preguiçosas. E por fim, ele emprega a sua viagem espírita, onde ele sai em vários países, analisando, observando como estavam as sociedades, como elas, naquela época não era chamado de centro espírita, era sociedade. E ele sai observando como aquelas casas estavam, qual era o procedimento, quais as dificuldades, o que ele poderia levar de conhecimento para que as coisas pudessem andar de maneira melhor. Então, segundo Gabriel Delany, o codificador, substituindo a fé cega, uma vida futura, pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas. Tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec. Quando ele fala na substituição da fé cega da vida futura, ele fala do quê? Ele fala da reencarnação. Kardec ele comprovou, através da sua metodologia, a questão da reencarnação. Mas existiram outros seguidores de Kardec que continuaram também nos seus estudos. E um deles, muito forte após Kardec, foi Albert de Rochas. O estudo dele, ele trabalhou totalmente em cima da regressão de memória. Totalmente em cima da regressão de memória, através da magnetização, através de algo que não era novo, através de algo que já existia no magnetismo. Albert de Rochas traz o estudo e comprova, mas ele não comprova através da história contada pelas pessoas. Ele capta as informações, anota e começa a fazer as viagens para comprovar as coisas que eram passadas. Então, nesse livro Vidas Sucessivas, nós temos ali, se eu não me engano, uns 18 casos de estudo comprovados, onde Albert de Rocha e seus amigos visitavam essas localidades e extraíam as informações que foi passada por médiuns, ou seja, por pessoas que se submeteram ao processo de regressão. Então Kardec ele tem essa frase que é uma das mais marcantes, que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ou seja, há por trás disso algo maravilhoso, há por trás da razão, há por trás do estudo, algo que nós não podemos abrir mão nunca. Por isso que, dentro da organização das casas, às vezes a gente não gosta muito de estudar, Fala sério, é meio chato mesmo, estudar é chato, é cansativo. Mas se nós não buscarmos essas informações, nós vamos viver como? Da orientação dos outros. E muitas vezes esse outro que nos orienta, ele não é tão especialista assim, ele não conhece tanto do assunto. Então ele fala como atribuído a Jesus, É um cego guiando outro cego. E infelizmente as pessoas, por comodismo, muitas vezes continuam nesse processo. Eu vou dar um exemplo que eu falei sobre perguntas repetitivas. Perguntas repetitivas.
Eu trabalho com regressão de memória, eu gosto de falar disso. Trabalho, porque o que acontece? É um assunto polêmico dentro da doutrina espírita, mas é um assunto mal estudado, muito mal estudado. Porque as pessoas vão na questão 392, 440, alguma coisa que eu não lembro agora, e falam, não pode saber do passado, não pode saber do passado. Mas existe todo um contexto de leitura por trás disso. Então Kardec, ele pergunta, ele fala assim, as respostas são mais ou menos assim: o homem não pode nem deve saber de tudo. Ele fala, não pode nem deve saber de tudo. Ele não fala, não pode nem deve saber nada. Isso é um fato. Eu não estou trocando palavras, isso é uma análise de um parágrafo. A gente tem que se pautar nisso. Muitas vezes a gente critica uma outra religião porque as pessoas leem a Bíblia, né, e interpretam ao seu modo. E às vezes, dentro da doutrina espírita, está acontecendo a mesma coisa. E a gente não abre o olho. Por quê? Porque não quer seguir adiante com as leituras, com as comparações. E prefere se pautar naquele dirigente mais antigo, naquela pessoa mais antiga dentro da doutrina espírita, o que é um absurdo. Então essa mesma pergunta Kardec faz umas 5 vezes. Até que no livro dos médiuns, na questão 290, ele pergunta novamente. Espírito tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Ele pergunta novamente, a resposta é: nós já falamos que o homem não pode nem deve saber tudo. Kardec, não satisfeito, no item B da questão 290, pergunta assim: bom, já que o homem então não pode saber sobre a sua personalidade, sobre quem foi, qual a sua grandeza, ele também não pode saber sobre o gênero de vida que essa pessoa levou. E os espíritos respondem de uma forma clara: isso pode, porque conhecer o nosso gênero de vida muitas vezes nos auxilia ao crescimento. É certo que, se nós formos levar para a base, tudo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, falamos, já demonstra muito do que a gente realmente é. Mas e a aceitação disso? Então, nesse caso, a grande diferença da regressão para a consulta mediúnica, que eu não sou muito a favor da consulta mediúnica, é que a pessoa ela entra em ligação direta com o seu inconsciente. Enquanto na consulta mediúnica, que existe, a gente sabe que existe muito o apego a médiuns mais ofensivos, enquanto na consulta mediúnica o consulente ele está nas mãos de outra pessoa, continua nas mãos de outra pessoa. Porque quem é o espírito que está respondendo? Quem é o médium? Quais as necessidades do médium? Quais os seus preconceitos? Então, nesse ponto, nós ainda temos muito que estudar, nós ainda temos muito que buscar. Se o iluminismo, há 700 anos atrás, começou a abrir um caminho muito grande para as diferenças, para o crescimento científico da humanidade, nós ainda, como espíritas, né, dentro da doutrina espírita, temos que contribuir com o que nós temos de melhor, que é a força de vontade, de aprender, de trazer para dentro de nós um conhecimento puro, tranquilo, responsável. E o objetivo dos cursos, o objetivo dessa organização, não é educar as pessoas ao meu modo. Eu acho muito estranho quando se fala educação mediúnica. Kardec nunca falou em educação mediúnica. Ele fala em desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento da mediunidade. Ela é algo que já existe. Quando se fala em educação, mascaradamente se fala em guiar uma pessoa de acordo com o nosso conceito, de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, há o sincretismo dentro da doutrina espírita, há ao proselitismo dentro da doutrina espírita, há ao dogma dentro da doutrina espírita, há. Não adianta falar que não existe, porque não é a doutrina espírita que possui isso, mas o homem que traz os seus conceitos. Então, como avanço científico, como avanço da humanidade, vamos observar a história, vamos observar tudo que acontece à nossa volta. Vamos questionar as pessoas? Claro que vamos questionar. Essa é uma parte importante, a troca de experiências é muito importante para a nossa vida. Mas, ao questionar e obter as respostas, vamos também nas fontes necessárias para que a gente possa tirar nossas próprias dúvidas. Que esse é realmente o objetivo da doutrina espírita. Nos trazer crescimento pessoal.
mas para ver esse crescimento pessoal, nós precisamos de outros a princípio, que nos animem, que nos direcionem e creiam. Todos os núcleos existem pessoas muito sinceras. E quando alguma coisa parece que está saindo fora do normal, não é culpa da casa espírita, mas a culpa ela recai sobre o processo como a pessoa busca essa informação, infelizmente. Mas enfim, nós temos hoje, em comemoração, o mês Kardec. Um mês onde Kardec, onde quer que ele esteja, né? Nesse momento, ele sabe que ele cumpriu um grande papel. Se, assim como Jesus, ele não conseguiu fazer com que isso se expandisse da forma como deveria, não é culpa dele. Assim como não foi culpa de Jesus, assim como Moisés também não errou, assim como Sócrates foi mandado para a prisão e foi obrigado a tomar veneno, também não foi culpa deles, eles fizeram a sua parte. Agora o que cabe? Cabe a nós que façamos a nossa parte. Obrigado a todos. Então agradecemos ao Anselmo pelas palavras. Muito obrigado, viu, Anselmo? Aprendemos bastante com você, né? Uma aula de história até, né? O iluminismo realmente veio para a nossa vida, com Kardec modificando, esclarecendo muita coisa para nós, né? É muito importante o estudo, a leitura, para que nós não fiquemos no misticismo, né? Naquela coisa de sobrenatural, medo. Isso tudo vem do misticismo. E o Espiritismo, para nós, quando nós lemos e estudamos, nós percebemos que não é assim. Tudo tem uma razão, é tudo muito natural, é tudo muito simples, né? E o ser humano acaba complicando tanto. Então agora, para fechar nossa noite, vamos fazer o sorteio do livro. O nosso livro é da coleção, né? Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Quem chegou atrasado não ganhou o papelzinho, não vai dar tempo da gente dar agora, tá? Não vou ficar devendo. Pronto? A moça do sorteio está me mandando.